Abrimos o 360 contando para vocês desse grande encontro dos presidenciáveis na Bahia. A Bahia que comemora a independência do Brasil no dia 2 de julho, para lá uma data importante e vai ter a presença então de todos. Lula, o Ciro, o Bolsonaro e a Tebet estão lá para celebrar essa data de independência no Brasil para os baianos. Segundo as agendas oficiais, eles não vão se encontrar nos eventos, mas eles estarão muito perto. Bolsonaro, a gente já trouxe no 360 anteriormente, vai fazer uma motociata em Salvador. Depois, ele embarca meio-dia para o Rio de Janeiro. Lula confirmou. A gente trouxe também de que ele havia já dado indicações de que participaria do cortejo cívico, ou seja, faria uma caminhada pelas ruas de Salvador. Havia uma preocupação sensível da campanha por conta dos últimos acontecimentos em relação à segurança, mas escolha do ex-presidente Lula participar do cortejo. Depois ele vai para um ato com apoiadores na Arena Fonte Nova, ao lado do governador Rui Costa, do senador Jacques Wagner e outras lideranças locais. Ciro Gomes também está lá, vai para um ato com lideranças do PDT, como a vice-prefeita Ana Paula Matos e o deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente do partido na Bahia. Simone Tebet está em Salvador, participa de eventos na capital baiana também amanhã, mas ainda a gente está aguardando mais informações da agenda. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês com os nossos analistas. Daqui a pouco ou já? Já temos eles posicionados? Sim, tem o Yuri e o Leandro. Yuri, tá contigo. Eu pedi para eles, gente, eu falei, vamos distribuir as apurações, cada um corre por um lado, e o Yuri Peter ficou de checar sobre Simone Tebet, né? A gente quer saber quais são os passos dela por lá, por quê, Yuri? Na Bahia tem a questão do MDB apoiar o ex-presidente Lula. É verdade. Tainá, boa tarde para você, tarde. Leandro Rezende, para o Gustavo Uribe, que passou ali atrás, e para quem nos acompanha aqui no 360. A situação do MDB na Bahia, ela é curiosa porque, de fato, o MDB tem uma aliança com o PT local para a eleição de Jerônimo Rodrigues, que é o candidato do PT, ex-secretário de Educação do governo Rui Costa. Mas PT e MDB se enfrentaram em diversos momentos na Bahia. Foi uma aliança quase na mesma proporção, ou até na mesma proporção, de Geraldo Alckmin com Lula. Mas, diante da candidatura de Simone Tebet, o diretório local não vai adotar nenhum tipo de hostilidade. Até o que me disseram, por exemplo, em relação a um evento que o MDB baiano está fazendo ali, fazendo menções a Jerônimo Rodrigues, mas não sem entrar na bola dividida da eleição nacional. Seja como for, Simone Tebet tem essa agenda, já chegou em Salvador, tem uma agenda hoje ali no trabalho social da irmã Dulce, mas ainda não confirmou qual vai ser a sua agenda amanhã. Deve fazer ali algumas caminhadas, que tem sido o perfil ali de agendas de campanha, de pré-campanha, que a senadora tem feito. Agora, a grande questão, e depois a gente vai aprofundar um pouco mais isso, é que, principalmente Simone Tebet, não só ela, né, a oposição também foi muito questionada. A gente estava vendo no final do Visão CNN o debate sobre a votação da PEC ontem no Senado, e tanto ela quanto o senador Tasso Gereissati, que está cotado ali para ser oficializado como candidato a vice na chapa de Simone Tebet, têm sido muito cobrados em relação à votação, à forma como se posicionaram, votaram a favor da PEC ontem. A gente lembra, houve apenas um voto contrário à PEC por questões de natureza legal, fiscal, que foi do senador José Serra, depois a gente aprofunda. Mas isso se tornou uma questão da campanha de Simone Tebet hoje, pelo perfil de candidatura que ela adota, por ser do MDB, que instituiu o teto de gastos no governo Michel Temer, e isso tem sido a grande questão a ser resolvida hoje, para depois poder se dedicar a valer na agenda aí do 2 de julho, essa data tão importante para os baianos. Perfeito. Yuri Peter, então, trazendo um pouco do contexto da Simone Tebet, o que ela fará em Salvador, na Bahia, onde também estará Ciro Gomes. O PDT quer aproveitar o giro do Ciro no estado para consolidar o nome de vice de ACM Neto do União Brasil. Leandro Rezende, você que tem essa informação, vai lá.
Vamos lá, Tainá, boa tarde para você, para o Yuri, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Bom, vou pegar até do final do comentário do Yuri, porque não é à toa que todo mundo vai estar na Bahia amanhã, né? 2 de julho é uma data fundamental para a história do Brasil, é uma data que até é pouco comentada nos livros de história, mas que tem sido revisitada pelos historiadores, sobretudo os historiadores da Bahia, do Recôncavo baiano, porque lá no Recôncavo, na cidade de Cachoeira, especificamente, começou as lutas pela independência do Brasil, né? A Bahia tem muito orgulho de Cachoeira ter sido palco de batalhas contra os portugueses lá atrás, decretou a independência do país antes do 7 de setembro, né? Em 25 de junho ainda, 2 de julho, é um marco também para os baianos nesse sentido, então não é à toa que está todo mundo mirando esse colégio eleitoral numa data absolutamente simbólica para os baianos. Todo mundo por lá, Ciro Gomes já está por lá, já está na Bahia, o PDT ainda acredita que o Ciro pode se recuperar nas pesquisas de intenção de voto, quer dizer, nem se recuperar, né? Fazer alguma quantidade suficiente de votos para começar a ameaçar a polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, numa estratégia que a gente já comentou aqui no 360 e que na Bahia a gente vai ter esse exemplo prático, né? O PDT não conseguiu atrair nenhum grande partido para a coligação do Ciro Gomes. Só que nos estados o PDT tem algumas alianças regionais importantes que podem ser usadas durante a campanha eleitoral para tentar bombar um pouquinho essa candidatura do Ciro. A Bahia é um dos pontos centrais, né? A candidatura lá do ACM Neto, que tem uma espécie de acordo ali com o PDT para poder ter o PDT na sua candidatura a vice. O que me diz o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, é de que essa construção está sendo feita já há algum tempo. Eu estou só pegando aqui exatamente o nome, né, do nome que o PDT indicou para vice. É um comunicador, né, o Ângelo Dourado, ele é um radialista da cidade de Irecê, uma das principais ali da região da Chapada Diamantina, e é o nome que o PDT aprovou, acordou ali para indicar para vice do ACM Neto. O que está faltando? União Brasil topar. E que topar ali é colocar esse nome do PDT na chapa do ACM Neto, e o que o PDT espera é ter esse palanque importante na Bahia. O ACM Neto é alguém que está na frente nas pesquisas de intenção de voto lá na Bahia e seria um palanque importante para o Ciro, já que o Ciro não conseguiu trazer a União Brasil para perto, né? Já tentou conversar com o Luciano Bivar, presidenciável do partido, já conversou com ele numa possibilidade ali de trazer o União Brasil para perto, mas já acabou não conseguindo, não participou das discussões da chamada Terceira Via, que lançou a Simone Tebet. Então, a chance que o Ciro e o PDT veem é no fortalecimento desses palanques estaduais. Nesse sentido, a Bahia é, sem dúvida, se não o principal, um dos principais palanques regionais que o PDT está querendo construir, gente. Aliás, hoje eu ouvi de uma fonte do PT, incluindo um pouco de Lula também na conversa, falando também de ACM, que é preciso ficar muito atento para os discursos amanhã do ex-presidente Lula, no sentido de entender como que ele vai tratar a questão ACM Neto, de que forma vai se dirigir a ACM Neto. A avaliação até aqui é de que tem agradado também a ala de ACM Neto, as falas de Lula não têm sido ostensivas, mas amanhã, tanto de um lado, tanto do PT, quanto do lado do ex-prefeito, tem essa expectativa do que será dito e de que forma ambos vão se dirigir aos dois lados, né? O PT em relação ao ACM e o ACM em relação ao PT. Não ao PT, mas ao ex-presidente Lula. Lula que vai para lá para também apoiar o pré-candidato ao governo, né? O Jerônimo Rodrigues. Renata Agostini está com a gente, se junta ao time. Eu queria que a Renata trouxesse um pouco de contexto sobre Bahia, porque é tão importante, além do contexto histórico, Renata, a participação dos presidenciáveis no 2 de julho e a presença deles no estado. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Tainá, Yuri, Leandro, de volta. Boa tarde a todos. Bem, vocês já estavam dando um contexto bastante interessante aí sobre a simbologia, né, dessa ida dos presidenciáveis nesse momento à Bahia. Vou trazer, gente, para vocês rememorarem o que está em jogo lá na Bahia. A gente tem, né, essa liderança muito folgada de ACM Neto, ainda que ali no entorno de ACM, aliados da ACM, sejam muito cautelosos em dizer que ele pode ainda perder algum terreno,
porque afinal ele largou com uma vantagem muito grande e era claro que os adversários iriam se engajar nessa campanha, especialmente os principais nomes da corrida, Lula e Bolsonaro. Ainda que ele perca algum espaço, há ali um otimismo muito grande, inclusive para uma corrida em primeiro turno. Por que isso, gente? A gente viu a ACM acima de 60% desde o início e algumas pesquisas ali margeando 70%, enquanto o candidato de Bolsonaro e o candidato de Lula estão muito lá atrás. A última pesquisa Quest, que foi de maio, a gente tem a previsão de uma nova rodada da pesquisa para a semana que vem, que inclusive já vai pegar esse giro dos presidenciáveis a ver quem vai se sair melhor nesse contato com o eleitor, mas ela colocava os dois, João Roma, que é o candidato de Bolsonaro, e Jerônimo Rodrigues, o candidato de Lula, muito próximos, com 5% e 6% das intenções de voto. Olha o tamanho da distância, é muita coisa. Agora, qual é o buraco ali do eleitorado baiano? Apesar de ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, estar muito na frente, você tem, quando você pergunta a certeza do voto, a Quest identificou que tem um percentual muito grande que ainda admite que pode mudar de candidato. Mais de 50%, 52% nessa última pesquisa. A gente ainda está há alguns meses da eleição, mas é um percentual expressivo. Então, tem ali uma janela de oportunidade. Janela de oportunidade essa que Lula, nesse caso da Bahia, está muito melhor posicionado, porque o eleitorado baiano, quando é perguntado ali sua preferência no cenário nacional, ele está muito mais para Lula do que Bolsonaro. O Bolsonaro fica ali só com menos de 30%, 29%. Então, é um eleitorado que está que tende mais a abraçar a esquerda e Lula, né, um recall de Lula, uma imagem de Lula positiva, o que favorece Lula a buscar essa janela de oportunidade, né, que o eleitor está apontando. Nesse momento, apesar, gente, de uma das primeiras agendas de Lula ter sido feita na Bahia e toda a campanha de Jerônimo Rodrigues girar justamente na mensagem de nacionalização da campanha, ou seja, ele é o candidato de Lula, porque ele é muito desconhecido, isso ainda não se refletiu nas pesquisas. Ótimo, gente. Daqui a pouco voltamos com eleições.